Opa, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou fazer a análise completa do card do UFC Winnipeg, que acontece nesse final de semana. E como o nome da cidade sugere, é no Canadá, a gente vai ter no main event o super veterano Gilbert Burns enfrentando a não tão jovem promessa local, Mike Malu. Evidentemente, antes dessa luta, a gente vai ter uma infinidade de outros e eu vou falar de cada um agora. Na abertura do card, a gente já tem um lutador da casa. O James Siraj vai enfrentar o John Yanes. O Siraj, ele é um grande campeão no cenário regional, foi campeão de eventos como Samurai, BFL e Unified, lá no Canadá. Ele vem em uma sequência de duas vitórias depois de ter perdido o título do Tough Enough dos Estados Unidos para o craque Diego Brandão, vencedor do Tough Brasil, que teve uma passagem consideravelmente bem sucedida pelo UFC. Depois disso, ele venceu Gustavo Herak e Doni Matos, e agora foi contratado do UFC para preencher esse card local, não passou pelo contender nem nada, foi contratado direto. Ele enfrenta o John Yanes. O Yanes ele chegou ao UFC também sem passar pelo contender, pegando uma luta contra o Austin Best de última hora. Foi finalizado com alguma facilidade logo no primeiro round. Antes disso, ele tinha batido o ex-UFC Nick Aguirre por nocaute no quarto round uma luta valendo um cinturão. Então, é um cara testado. Eu acho que o jogo é ótimo para o Siraj. Ele é um grappler majoritariamente. Nas últimas lutas já demonstrou resiliência, capacidade de passar por momentos ruins e se recuperar para conseguir finalizações. Eu acho que ele não é tão bom quanto o Austin Best, que foi super campeão de jiu-jitsu nas faixas coloridas, mas eu acho que a luta agarrada dele é suficiente para ganhar do Yannis. Depois, a gente vai ter, no peso galo, a estreia do Marco Vologin enfrentando o John Castanheira. O Vologin, ele fez uma das melhores lutas da história do Contender Series quando perdeu para o Adrian Luna Martinetti em outubro do ano passado. Ele teve um bom primeiro round, caiu na porrada, depois disso acabou sucumbindo, levando muitos golpes no clinch do Martinetti, que era o lutador mais alto. Ele tem um cartel meio irregular, 12-4, mas foi contratado no UFC devido à sua capacidade de absorver danos, continuar andando para frente, e ser um cara que também imprime um ritmo muito frenético. Ele vai enfrentar o John Castaneda, que já é um veterano e não vive grande fase. Nas últimas cinco lutas venceu apenas duas. Ele venceu que o Rokan, que se aposentou, e depois, na última luta, perdeu para o Chris Gutierrez numa decisão dividida. Luta bem chata. É, mesmo com tudo isso, eu acho que o Leão Velho tem mais chances nessa. Castaneda é um cara muito maior, que sabe usar bem a envergadura, principalmente de perna, e chuta bastante. O Vologin, ele é um cara proveniente do Karate Kyokushin, então tem um bom time de entrada, só que eu acho que a desvantagem física pesa muito contra ele. Ele é um cara que tem 1,60 m de altura contra 1,65 m de envergadura. O Castaneda tem 15 centímetros a mais no alcance, então eu diria que o mexicano tem um caminho para vencer, principalmente porque o Vologin, apesar de tudo, se mostrou bastante atingível na última luta. No peso mosca, o Mitch Raposo vai enfrentar o Alan Nascimento. Coitado do Mitch Raposo, não tem sorte, né? Ele fez três lutas no UFC, perdeu para dois lutadores bons, que foram o André Lima, o mascote, que ainda não tá ranqueado, não sei por quê, eu acho que ele teve problemas com o peso, em algumas lutas acabou ficando um pouco abaixo, mas é um craque da luta em pé. E o Sumo da Edge, que é um lutador gigante pro peso, agora com defesa de quedas, tem se mostrado um lutador muito complexo de se bater. O Raposo foi na decisão dividida com ambos. E na última luta ele venceu o Azat Maksum, uma decisão unânime. Maksum que foi demitido do UFC. Ele vai enfrentar o Alan Nascimento, puro osso. Ele é um cara que só perdeu no UFC pro Tagiro Lambekov, se eu não me engano, na estreia. Depois disso embalou quatro vitórias seguidas. Corey Dudden, Jafel Filho, vence nomes bons, usando principalmente da luta agarrada, mas ele tem um Muay Thai alinhado. Ele não busca tanto as quedas, mais quando elas se apresentam. Ele venceu o Jafel Filho sendo quedado, conseguindo inverter posições e ficar por cima, trabalhando seu bom jiu-jitsu. Eu acho que contra o Raposo ele pode fazer isso. O Mitch ele é um heavy grappler, ele busca sempre o wrestling como primeira alternativa. Quando não consegue derrubar, acaba se enrolando na luta em pé. Então eu acho que o Purosso pode vencer em qualquer das vias, seja defendendo uma queda e ficando por cima, seja mantendo a luta no Muay Thai. No peso mosca feminino, a gente vai ter a JJ Aldrich enfrentando Jamie Lynn Horth, mais uma lutadora da casa. A JJ ela é uma veterana com 16 lutas no UFC. É bem verdade que a maioria delas na decisão. Ela é um striker, não busca lutar agarrada com tanta frequência. Proveniente do Karatê, na última vitória dela, derrotou por decisão unânime a Andrea Lee, que nem tá mais no UFC, teve
É a pior sequência entre homens e mulheres, se eu não me engano, da história. Foram 6 derrotas consecutivas. Segunda pior, porque eu acho que teve o Tony Ferguson. Ela teve 6 derrotas consecutivas. Eu acho que o Ferguson teve 7. E antes disso ela tinha perdido para a Veronica Hardy. Ela tá numa sequência razoável, perde e ganha já há algum tempo. Ela vai enfrentar a Jamie Lynn Horth, que também não teve vida fácil no UFC. A última derrota dela foi para Miranda Maverick. Ela deu uma luta competitiva, mas foi superada na decisão. Ela perdeu também para Veronica Hardy, mas teve uma grande performance no final de uma luta quando nocauteou Teresa Bledar. Ela gosta do grappling, mas principalmente para trabalhar clinch de Muay Thai e Ground and Pound. Eu acho que nesse jogo ela tem muito mais pujança do que a JJ. É muito mais letal. Eu acho que a lutadora da casa é favorita, como costuma acontecer, né? Os lutadores da casa recebem casamentos favoráveis. Menos nessa luta aqui, no peso galo, Melissa Crowden vai enfrentar a Daria Zelezniakova. A Crowden, ela chegou com a fama de ser um striker bastante visceral, que gostava muito de usar o clinch do Muay Thai para machucar. Ela drenou a Tainara Lisboa na estreia, nocauteou aí um late knockout, né? Um nocaute tardio, 4,32 do terceiro round. Antes disso, acabou com a Tainara, foi mano, pelas beiradas até conquistar o nocaute, mas não conseguiu fazer esse jogo contra a Luana Santos, que usou bem do judô, conseguiu amarrar ela, vencendo a decisão unânime. Ela enfrenta a Daria Zelezniakova, um striker diferente do boxe. Ela gosta de ficar na distância do boxe, chuta pouquíssimo. A única derrota dela no UFC foi para a Aline Pérez, onde ela foi finalizada. Na última vitória, ela vingou uma derrota anterior fora do UFC contra a Melissa Mullins na decisão unânime, então mostra que está em constante evolução. Eu acho que nesse sentido, a russa é favorita. Ela vai enfrentar uma lutadora que é da luta em pé, mas que é menos técnica. Ela pode bater e sair por 3 rounds e conquistar uma vitória na decisão unânime, eu acho que até com alguma facilidade. No peso pesado, a gente vai ter o retorno do Tanner Boser enfrentando o estreante Gokhan Sarikan. O Boser, ele foi um veterano do UFC, fez 10 lutas na companhia, saiu com vitória, inclusive, quando venceu Alexa Camur. Depois disso, ele fez uma luta fora, venceu no Royal Warriors. Antes disso, ele tinha perdido pro Cutelaba, foi a última derrota dele. Agora voltou pro UFC para enfrentar o ex-Bellator e PFL Gokhan Sarikan. O turco, ele é um striker, assim como seu oponente. O Bozer tem uma base no karatê, então, apesar de ser um cara muito forte, como todo peso pesado, ele é bem móvel. Foi nocauteado 2 vezes na carreira, então está relativamente bem preservado, 33 lutas só sofreu 2 nocautes. O Sarikan, ele tem 8 nocautes, mas nos últimos tempos, no Bellator e na PFL, não conseguiu imprimir esse jogo. Ele venceu o Iago Silva fora, por nocaute, mas era uma luta bem acessível. Antes disso, ele perdeu para o Oleg Popov. Eu acho que o Bozer, apesar de mais velho, é mais experiente, acumulou menos danos. Eu diria que ele é favorito, principalmente mantendo a luta em pé na sua distância, fazendo até um jogo raro para os pesos pesados, estilo Cyril Gane de tocar e sair. Mais um estreia no peso médio, Julian LeBlanc da casa enfrenta Robert Valentin. O Valentim, ele para mim é a prova da decadência do TUF. Ele foi finalista do TUF 2024, perdeu a final pro Ryan Loader. Depois disso, pegou mais 2 derrotas consecutivas no UFC. A Teba Gauthier e Turistine, ele foi nocauteado muito facilmente pelo Gauthier. A última vitória dele em uma luta que não fosse pelo TUF foi contra o Zoran Dodge, que é um journeyman, né? Um cara de várias lutas, mas que perde a maioria. Ele é um grappler, principalmente, mas tem contundência em pé, apesar de não ser muito técnico. Ele vai enfrentar o LeBlanc, um cara de 12 lutas, que já está com 34 anos, teve atos na carreira, mas agora vem uma sequência de 5 vitórias consecutivas, todas no cenário regional entre Canadá e Estados Unidos. Eu acho que mesmo com a pouquíssima experiência dentro do UFC e a que teve sido negativo, o Valentim ele é favorito. Eu acho que ele é bem maior fisicamente, isso pode contar. É um pouco desengonçado na luta em pé, só que tem um bom desequilíbrio na luta agarrada. Eu acho que ele pode vencer o Lemblance nesse jogo. A gente tem mais uma estreia, dessa vez o brasileiro Márcio Barbosa, o Chicotô, vai enfrentar o Denis Buzukja. Aqui eu acho que não tem muito o que falar. O Buzukja vem de uma longa inatividade na luta desde agosto de 2024, quando foi superado pelo Francis Marshall. Ele perdeu também pro Jamal Emmers e pro Sean Woodson. A única vitória dele no UFC foi contra o Conor Matthews, que não venceu ninguém. O Márcio Barbosa, ele nocauteou no contra o Damian Wilson. A última derrota dele foi em 2022 para o Gabriel Santos, o Mosquitinho.
que reinava no LFA, chegou no UFC, teve altos e baixos, mas teve uma boa sequência. Eu acho que o Márcio, ele é um striker de mão bem mais pesado, defende bem quedas. O Buzuki, ele se propõe a trocar, por mais que coloque para baixo, eu acho difícil ele conseguir dominar o Barbosa nesse jogo. Tô, tô com o brasileiro. Do peso leve, uma das poucas lutas que não envolvem canadenses, como o anterior, é entre o Thiago Moisés e o Gold Yang. O Thiago Moisés, ele é um cara que está no UFC há muito tempo, foi visto como uma promessa, mas não correspondeu a esse status. Ele vem de 3 derrotas nas últimas 5 lutas, inclusive sendo a sua última performance no UFC um nocaute contra o Jared Gordon, quase um ano atrás. Em janeiro do ano passado, ele venceu o Trey Ogden. Ele venceu também o Mitch Ramirez antes disso. Gold Yang, ele está inativo desde agosto de 2025, quando bateu o Marrechat na China por uma decisão unânime. Ele mostrou bastante coração contra o Marrechat, levou a pior no primeiro round, mas conseguiu ascender nos dois próximos. Ele perdeu no UFC pro Evander, ele perdeu no contender pro Kylan Salkild, só que o UFC gosta dele pela juventude e por sair na porrada. Eu acho que o Thiago Moisés, em algumas lutas, ele ter ficado meio aquém, parece meio desligado, não sei o que é que acontece com ele. Ele não tem buscado tanta luta agarrada, fica mais na luta em pé. Eu acho que ele absorveu alguns danos, já foi nocauteado 3 vezes, alguns desses nocautes consecutivos. Ele levou 2 knockdowns do Ludovit Klein. Então, acho que se for pra briga, o Gold Young tem vantagem, mesmo sendo um cara ainda irregular de uma vitória e uma derrota na companhia. No peso galo, aliás, essa luta no peso mosca. A Jasmine Jasudavicius, ela vai enfrentar a Karine Silva. A Jasmine é uma lutadora que tem uma história interessante, ascendeu meio tarde na carreira. Ela alternava vitórias e derrotas. Em um momento pegou 5 vitórias consecutivas, venceu Jéssica Andrade, Mayra Bueno Silva, Ariane Lipski, até ser superada facilmente pela Manon Fiorot na última, no último card do Canadá. Ela enfrenta a Karine Silva, que está caindo para cima. Ela vem de uma derrota para Macy Barber. Antes disso tinha batido a Diane Barbosa, que nem tá no ranking. Mas eu acho que deram essa luta porque é um combate acessível para Jasmine. A Karine é da luta agarrada, a Jasmine ela gosta de impor wrestling. A defesa de queda da Karine não é tão boa. Ela trabalha bem o jiu-jitsu. Só que eu acredito que a Jasmine ela tem uma top position forte. Por ser muito grande, não deve cair em botes de guilhotina, de chave de braço. Consegue bater de ângulos distantes. Então acho que é uma luta muito boa para a canadense se recuperar, quem sabe sonhar com o title shot no futuro. A categoria está bem embolada, mas ela se credenciando em cima é sempre bom. No, no peso leve a gente vai ter uma luta entre Madalnalo e Jai Herbert. O Madalnalo tá estreando, né? É um cara que chegou ao UFC já bem velho, 36 anos. Ele tinha desenvolvido carreira no Bellator, não era um ótimo lutador no Bellator, alternava vitórias e derrotas. De volta ao circuito regional, venceu 5 seguidas. A última vitória dele foi contra o Samuel Silva, que era campeão do Cage Warriors, foi a luta que colocou ele no UFC. Ele só perdeu pro Piccolotti, foi finalizado lá em 2023 no Bellator. O Jai Herbert também é um veterano, ex-Cage Warriors, a última luta dele foi uma decisão dividida chatíssima, modorrenta, muito chata contra o Chris Padilha. Lembrou um pouco a luta do Johnny Walker com o Dominic Reyes, onde nada aconteceu. E venceu quem parecia ter tido mais iniciativa. Antes disso, ele tem batido o Rolando Bedão na decisão unânime, um cara que nunca venceu no UFC. Ele foi o cara que deu knockdown no Ilha Topuria, provavelmente essa é a maior conquista dele. Mas não correspondeu bem, já mostrou fragilidade na luta agarrada. Eu acho que, mesmo na luta em pé, o Mandel Nalo é favorito, é um cara bem técnico e também poderoso. O Jai Herbert ele é mais um lutador de ir para a distância na passagem dele no UFC. Então acho que pela letalidade o Maldonado pode vencer. Nunca foi para decisão na carreira. Vamos ver como vai estar o gás, né? Tem 36 anos, talvez uma luta mais longa não o favoreça. Mas treina uma equipe muito conhecida pelo QI de luta, que é a Tristar. Então eu dou um voto de confiança nele. O Comer Event ele é no peso galo entre o Kyler Phillips e o Charles Jourdain. Kyler Phillips, ele é um cara que perdeu bastante conceito nos últimos anos. Ele vem de 2 derrotas para Vinícius Lockdog e para o veteraníssimo Rob Fonte. Ele tinha batido Pedro Munhoz, tinha batido Raul Barcelos e as pessoas achavam que ele seria algo muito grande. Só que nas 2 últimas lutas ele mostrou sentir bastante o gás. As 2 últimas lutas tiveram a mesma conjuntura, exatamente a mesma. Ele faz uma no primeiro round, cansa nos 2 próximos e é engolido. Ele enfrenta o Charles Jourdain, que também enfrentou altos e baixos no UFC.
mas conseguiu engrenar agora, vem de duas boas vitórias contra o Davy Grant e o Victor Henry, finalizou ambos com guilhotinas. É um striker bom, tem alguns nocautes na carreira, foi nocauteado pelo Jean Silva, é, perdeu algumas decisões para o Sean Woodson, por exemplo. Só que é um cara bem durável, assim como o Phillips. É, eu diria que o Phillips merece um voto de confiança para não chegar a essa terceira derrota consecutiva. Ele é um grappler, busca a luta agarrada. O Jordan, ele é quedável, ele gosta de trabalhar a guarda, mas é quedável bastante. É bem quedado no UFC, não defende tão bem. Se o Felipe tiver as malandragens para controlar no chão, eu acho que ele tem tudo para vencer. Tem que tomar cuidado, evidentemente, para não cair na guilhotina, né? E no meu evento, no peso meio médio, a gente vai ter o Gilbert Burns, o Durinho, enfrentando o Mike Malou. Vale ressaltar que o Gilbert ele tem 15-9 do UFC, só que ele vem de 4 derrotas consecutivas. Então, em um momento, ele chegou a ser 15-5, um cartel ótimo. Fato é que desde que ele venceu o Masvidal há 2 anos atrás, em 2023, ele não venceu mais. 3 anos atrás, na verdade, né? Então não venceu mais. Ele perdeu nesse meu tempo para Michael Morales, para Belal Muhammad, para Jack Della Maddalena e pro Sean Brady. É, nessas lutas ele foi nocauteado pelo Morales e pelo Jack, foi esperado na decisão pelo Belal e pelo Sean Brady. Ele vai enfrentar o Mike Malou, que é um cara que o UFC está tentando promover desde 2024, quando deu o Neil Magny para ele vencer. Ele fez quase todo o trabalho certo, venceu os 2 primeiros rounds, cansou muito no terceiro e foi nocauteado na maior virada de 2024. Mas depois disso se recuperou, venceu Kevin Holland, Trevin Giles e o Charles Wright. Ele é um striker bom de volume, um lutador bem estratégico, às vezes até chato. Eu acho que essa pode ser a tônica do combate. Ele é quedado várias vezes, só que nem sempre o Durinho tem procurado esse jogo. Ele consegue levantar também quando a luta agarrada aparece. Mesmo que não tenha mão pesada, eu acho difícil apostar contra o jovem nesse caso. Acho que o Mike Mallow ele pode vencer numa decisão. Não acho que ele vai fazer o que os outros fizeram, eu acho ele meio superestimado, mas acho que por esse desafio ele passa. O vídeo foi esse. Obrigado pela atenção de sempre. Valeu.